Tá meio não, bastante ruim, tá oco, isso. Ou como diz no Ceará, tá moco. Pode botar ele mais agudo. Todo mundo de pé, né? Pode sentar, irmãos. Estão cansadinhos. Graça e a paz do nosso Senhor para vocês também que estão em casa. Amém? Vamos. É sempre uma alegria estar aqui, trazendo uma mensagem do Senhor para vocês. Espero que nessa noite Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Certamente chegamos a esse lugar com uma necessidade em nossos corações e Deus sempre responde às nossas orações. Amém? Antes de ler a palavra, eu queria fazer uma pergunta e queria ver se no decorrer da pregação a gente conseguiria responder essa pergunta. Eu lembro da história de um pastor. Esse pastor contava a experiência dele, que tinha um jovem, e ele estava nos últimos momentos da sua vida, acometido de uma doença terminal. Ele tinha AIDS. E ele, no leito de morte, em desespero, com medo de ir para o inferno, ele aceita Cristo. E depois que ele aceitou, ele pergunta ao pastor: pastor, já que eu aceitei a Cristo, por que ele não me cura? Então, duas perguntas que eu quero fazer. Será que Deus, Ele alcança o homem, salva o homem, só porque ele está nos últimos dias da sua vida, nos últimos segundos, e ele vê que não tem mais para onde ir, não tem mais solução para ele? E se alcança, será que o fato de Deus salvar esse pecador significa que Deus vai curar a vida dele? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 32. O copo não é o que o Rogério bebeu não, né? Então, amém. Amém. Não, o copo do Rogério está ótimo. Lucas 23, a partir do verso 32. Eu vou ler na ACF, o Danielzinho também projetou ali. Vamos lá. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós oramos a Ti, nós colocamos nossos corações diante da Tua presença. Suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações segundo as nossas necessidades. Que haja salvação, que haja libertação na Tua casa, que haja restauração nessa noite e que o Seu nome seja mais uma vez glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem? Em casa também está ouvindo bem? É porque eu sou daqueles que não gritam, né? Amém. Vamos lá. Em Jerusalém, havia dois caminhos. Um caminho que descia de Jerusalém para Jericó, e havia um caminho que subia de Jerusalém para o Monte do Calvário. Nesse caminho para Jericó, era um caminho de cerca de 20 quilômetros, mais de 20 quilômetros, uma descida íngreme de
cerca de 1.000 metros. A parábola do bom samaritano vai falar em Lucas 10, 30 a 37, que ali os homens maus se escondiam naquele caminho, e eles matavam as pessoas, roubavam as pessoas, violentavam as pessoas. Na calada da noite, eles armavam suas armadilhas para pegar todos aqueles que passavam naquele caminho. Eles faziam isso todo dia, tentando dar um sentido, talvez, às suas vidas, só que eles achavam que eles nunca iriam ser pegos naqueles seus atos. Eles esqueciam que um dia eles iriam fazer o caminho inverso, que era subir o monte do Calvário para lá em cima pagar por todos os seus pecados. No Brasil, nós não temos pena de morte, mas naquele lugar tinha pena de morte. E a pena de morte não era uma pena por injeção letal, câmara de gás, fuzilamento, choque elétrico, cadeira elétrica. Não. A pena de morte era por crucificação. E é difícil a gente entender como é que se dava isso, porque era uma pena cruel. O indivíduo chegava ali, já açoitado, já tinha apanhado bastante, e ele era amarrado na cruz, e cravavam-lhes pregos nas suas mãos, e pregos nos seus pés, e levantavam aquela cruz, de modo que o peso do corpo fazia as carnes começarem a rasgar, E é claro que ele não morria dos pregos, porque o prego, a mão, e os pés não são pontos vitais. Se talvez fosse feito no coração, talvez morresse na hora. Mas não, ele passava ali sangrando. Gota por gota ele ia perder na sua vida. E havia um momento em que ele, não suportando mais, porque de dia o sol castigava o seu corpo, queimava, ele tinha só uma veste nas suas partes íntimas. De noite, o frio, chicoteava o seu corpo. E havia um momento em que o pecador, ele implorava a morte. Ele queria morrer, por favor, me dê um golpe fatal, mas a lei não permitia. Ele tinha que morrer lentamente. E dependendo da resistência, ficavam 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O que às vezes faziam era quebrar as pernas. Você imagina ter as duas pernas na altura do fêmur quebradas, já padecendo tudo aquilo para sentir mais dor. O que acontecia é que o corpo então pendia e os órgãos internos começavam a pressionar o diafragma e ele começava a não respirar e morria asfixiado. Era uma morte lenta e cruel. E eles estavam ali porque a sociedade tinha colocado aqueles malfeitores lá. Era a vingança da sociedade contra aqueles que haviam abusado dela. Todos concordavam que eles tinham que morrer daquele jeito. Era uma pena cruel. E eu quero que você imagine comigo o Calvário, 3 cruzes. Na ponta, 2 pecadores, 2 malfeitores, e no meio deles, supostamente o pior dos pecadores, que era Jesus. Os pecadores da ponta estavam ali porque transgrediram a lei dos homens, transgrediram a lei de Deus, mas Jesus estava ali porque transgrediu a tradição do homem. A hipocrisia da lei humana, da lei religiosa. E veja que as últimas horas de Cristo, ele passou ao lado de 2 pecadores. E por que ele passou as suas últimas horas ao lado de 2 pecadores? Porque Jesus veio para salvar o pecador. Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, ele procurou essas pessoas, homens sem esperança, homens que não tinham futuro, que não tinham mais o que fazer da sua vida, homens rejeitados pela sociedade, talvez rejeitados pela família. Para esse não tem mais jeito, para esse não tem mais cura. Homens rejeitados pela sociedade, esse camarada ele é um pecador inveterado, irremediável, não tem mais solução para ele, é causa perdida, mas Jesus estava ali ao lado deles. Eu quero dizer para você, começando nessa noite, que por mais difícil que seja a tua situação, quem sabe você viva os momentos mais difíceis da tua vida, porque aqueles eram momentos mais difíceis da vida daqueles homens. Saiba que Jesus está ao teu lado. O Senhor está ao teu lado, sofrendo as mesmas dores que você está sofrendo, as mesmas angústias, porque Ele passou por isso, Ele sabe o que você sente. Jesus não te abandona jamais. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor não te abandona. E vamos então voltar para a cruz do Calvário, e vamos imaginar agora 3 reações naquele lugar.
Ali estavam os pecadores na cruz e havia também uma multidão olhando para eles. Um pecador que viu a Cristo, ouviu de Cristo, mas no último momento ele rejeita, não quer saber de Jesus, zomba de Cristo, caçoa de Cristo, faz pouco caso de Cristo. Há um outro pecador que reconhece seu pecado, seu erro e aceita a Cristo, entrega a sua vida a Jesus. E há também uma multidão indiferente, olhando para ver o que vai acontecer. Multidão essa que entregou Jesus e os pecadores para serem mortos. E da mesma forma, nós temos 3 tipos de pessoas, talvez, aqui dentro. Existem pessoas que estão aqui, estão passando por lutas, dificuldades, talvez vivendo momentos difíceis da sua vida, mas ainda assim não abriram os seus corações para Cristo. Continuam não crendo em Jesus, continuam duvidando do Evangelho. Talvez existam pessoas aqui que estão em luta, em dificuldade, mas certamente vão crer em Cristo, vão abrir os seus corações para Jesus, para que Deus possa transformar a sua vida. E também a gente que, como multidão indiferente, olhando, pagando para ver o que vai acontecer. E a pergunta é, vamos meditar primeiro na multidão. A multidão foi aquela que entregou a Cristo e os malfeitores para morrerem. E por que entregaram Cristo? É claro que era um projeto de Deus para nos salvar, mas vamos olhar com uma certa indagação. Por que Cristo foi entregue? É muito simples. É que era uma sociedade hipócrita, religiosa, hipócrita, farisaica. E eles queriam ganhar a salvação, queriam alcançar a bênção pelos seus próprios méritos. Cumpriam milimetricamente as suas ordenanças. Achavam que seriam salvos por sua boa conduta, pelos seus bons atos, que isso os levaria para o céu, os levaria para perto de Deus. Mas aí de repente aparece um camarada chamado Jesus, e ele encontra uma prostituta e liberta ela, e oferece salvação a ela. Encontra um endemoniado, liberta ele do demônio e oferece salvação a ele. Encontra uma mulher que tinha fluxo de sangue, cura ela, salva ela. Encontra um homem que não tinha mais esperança, assassino, e salva a vida dele. E como é que pode isso? Eu me esforço para salvar, para ser salvo, faço boas obras, e vem esse camarada, só porque ele aceitou a Cristo, no último momento ele vai ser salvo também? Não dá. Isso era muito difícil para eles entenderem, e essa inveja tomou conta dessa sociedade hipócrita. E eles entregam Jesus e os pecadores para morrerem. Como é que pode? Isso não é justo. Só porque ele se arrependeu, acabou de chegar e já quer sentar na janela. Irmãos, Jesus tinha uma palavra para aquela sociedade. Mateus 15, 7, 9 vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ele estava, porque Jesus veio para abalar uma sociedade que fundamentava a sua salvação em boas obras. Achavam que as suas boas obras, ou que eles julgavam ser boas, iriam conduzi-lo à eternidade, iriam conduzi-los a Deus. Mas de forma alguma, Jesus veio para mostrar que a salvação não depende do que eu e do que você fazemos, do que eu e que você haveremos de fazer, mas depende unicamente do que Jesus fez na cruz do Calvário. A salvação depende do sacrifício de Cristo. O teu ato, a tua atitude não salva, mas o sacrifício vicário de Jesus salva as nossas vidas. A palavra nos fala isso em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aquela sociedade não conseguia entender isso. E da mesma forma que existia ali uma sociedade religiosa hipócrita, hoje existe também na face da terra uma sociedade religiosa hipócritas. Homens, igrejas que ao invés de anunciar o verdadeiro evangelho de Deus, a genuína palavra de Deus que liberta, que cura, que restaura o homem, não, eles introduzem heresias, doutrinas heréticas, que trazem jugo pesado sobre a vida do ser humano. Homens presunçosos, arrogantes, que não conhecem a palavra de Deus e se acham orgulhosos daquilo que eles pregam. Homens que trazem tristeza para o coração do homem, doutrinas de homens, muitas das vezes até diabólicas, que escravizam, aprisionam a mente do homem. Para esses homens, na verdade, eles eram muito arrogantes, muito presunçosos, como nós temos hoje, e vão dizer: olha só, se você sair desse lugar aqui, você vai para o inferno, porque só nós temos a genuína salvação.
A genuína obra de Cristo só está aqui neste lugar. Olha, se você não seguir as nossas doutrinas, você vai para o inferno. Homens arrogantes que não conhecem a palavra de Deus, mas pensando que foi essa mesma sociedade que entregou Jesus e os pecadores para morrerem. E esses mesmos religiosos continuam entregando Cristo para morrer, porque para eles Cristo não é suficientemente poderoso para salvar. Olha, peraí, não. Jesus morreu. Mas se você não invocar o sangue, se você não fizer a reza do sangue, o mantra do sangue, você não tem perdão. Olha, não, Jesus morreu, mas se você não beber água benta, você não tem bênção na tua vida. Não, Jesus morreu, mas se você não pegar a rosa ungida, você não vai receber o mesmo de Deus. Se você não sacrificar no altar, entregar todos os seus bens, você não vai alcançar a bênção de Deus. Isso é hipocrisia, isso não tem amparo nas Escrituras. Homens que tiram as esperanças dos homens. E ao invés de anunciar a verdadeira palavra que liberta, introduzem suas heresias. Por isso o Senhor fala, hipócritas, em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são de homens. E a sociedade que está aí, ela julga, ela é dura, ela é cruel, ela julga, aponta, condena as pessoas. E quem sabe você está aqui nessa noite, porque já andou por aí e ouviu que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução, que você é um caso perdido. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Abre bem o teu coração para o que eu quero dizer para você. Deus, se você estiver vivendo uma vida de pecado, Deus conhece a tua vida. Deus sabe o que você tem feito. Mas deixa eu dizer isso. Se você estiver vivendo uma vida errada de pecado, sabe que Deus, Ele te ama. Não porque você peca. Não estou dizendo que Deus está feliz com o teu pecado. Não estou dizendo que Deus se agrada com o teu pecado. Não estou dizendo que Deus aprova a tua conduta, não. Mas estou dizendo que Deus, apesar de tudo isso, Ele te ama incondicionalmente. O amor de Deus continua inabalável pela tua vida. Deus não desistiu de você. Primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa, Jesus não veio somente para perdoar os teus pecados. Ele veio para transformar a tua vida. Jesus não veio só para te livrar do teu passado, não. Ele veio para mudar o teu presente, te dar um futuro glorioso na presença dEle. Esse é o projeto de Deus na vida do homem. Por isso você tem que vir a Deus do jeito que você está, porque Ele vai tirar esse jugo pesado e colocar sobre a tua vida. Deus vai te aliviar. Deus vai transformar o teu coração. Então não fica triste pelo que disseram para você, pelo que homens que não conhecem a palavra de Deus trouxeram para o teu coração, porque essa palavra não veio de Deus. Outra coisa, não importa quem você é, não importa como você vive, o que você tem, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o teu coração. Deus tem uma palavra para você nessa noite, é que Ele ama a tua vida, que Ele pode mudar a tua vida, e que Ele quer transformar a tua história nessa noite. Basta você abrir o teu coração ao Senhor. E mais, quer dizer para você que, ainda que você tenha ouvido por aí, que para você não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais salvação, ainda que homens que se dizem cristãos tenham dito isso para você, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Sabe que neste lugar não somos melhores do que ninguém, fique bem claro, mas neste lugar nós temos uma palavra vinda de Deus para você. Neste lugar você vai ser confortado, você vai ser consolado. Neste lugar você vai conhecer a Deus, vai ouvir a verdadeira palavra de Deus, o genuíno evangelho. Neste lugar Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, vai te sarar. Deus vai restaurar a tua vida, o teu coração. Deus vai transformar totalmente a tua vida. Porque neste lugar, sola a Escritura. Aqui nós pregamos somente a palavra, aqui não tem fermento, aqui não tem doutrina de homens. Por isso saiba que você é amado de Deus. Deus quer mudar a tua vida. Dito isso, vamos então meditar na atitude dos pecadores. Primeiramente, vou dizer para vocês que aqueles não eram pecadores comuns. Que nem diria o Bruninho, é vagabundo mesmo, eram bandidos. Porque ladrões não morriam na cruz. Para a pena de roubo ou de furto, havia outra pena, para o crime. Pelo menos eram homicidas, latrocidas, estupradores, era gente da pior espécie. E ali estavam eles,
talvez já tivessem ouvido de Cristo, ouvido a palavra de Deus, eles conheciam a Cristo, na verdade, porque esse é o diálogo que eles têm na cruz, mas não obstante ter ouvido falar de Cristo, eles porfiaram em caminhar o seu caminho errado, teimaram em continuar andando pelos seus próprios atos, pela sua vontade, esquecendo daquilo que um dia ouviram, e eles chegaram até aquele momento como consequência dos seus atos. E quem sabe você, que está me ouvindo nessa noite, está nessa forma, preso ao pecado, preso ao engano, morrendo, perdendo a sua vida, consequência dos seus atos, porque você teimou em caminhar pelo seu coração obstinado. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, que pode chocar você, talvez, que não há nenhuma diferença entre aqueles pecadores e cada um de nós. Não há. Ontologicamente, eu até gostei dessa palavra, não é isso? Porque fala do ser ontologicamente. Então, ontologicamente, somos todos iguais perante Deus. Eu quero dizer para você, é que diante de Deus, nada que possamos fazer vai nos trazer a salvação, nenhum ato nosso. Mas você pode dizer para mim assim, não, eu sou uma pessoa boa. Tá, pode até ser. Mas Romanos 3,10 vai dizer assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E no 23, Romanos 3, vai dizer, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Mas você vai dizer, mas eu não forniquei, eu não me prostituí, eu não matei, e daí? Mas eu sou um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom colega de trabalho, e daí? Isso não te garante salvação? Ou a gente vive um momento de valores deturpados, que a pessoa, por fazer a obrigação moral dela, tem que ser exaltada, porque ela é bom. Meu irmão, você não faz mais do que a tua obrigação em cumprir o bem, em ser um bom filho, um bom esposo, em não roubar, em não matar, não faz mais da tua obrigação. Mas por isso você não vai ser salvo, porque tem gente que não crê em Deus, tem boa conduta moral e não vai para o céu. Porque o caminho do céu é Jesus, não são os nossos atos. Diante de Deus somos todos iguais. E Tiago fala isso em 2,10, porque se qualquer que guardar toda a lei, tu tropeçar num ponto sequer, é réu de todos os pontos. Você talvez não mate, não furte, mas você fala mal do irmão, você tropeçou, é réu de condenação igualmente. Se você no teu coração deseja o mal para o teu próximo, você é réu de condenação do mesmo jeito. E olha que o povo de Israel tinha 613 mitzvot, ou ordenanças, 365 proibitivas, 248 positivas. Faça isso, não faça isso, não faça aquilo. E descumprir uma delas, era réu de condenação. E eu quero dizer para você que eu e você, diante de Deus, não tem nada que possamos fazer que vá aplacar a ira de Deus que há sobre o pecado, sobre as nossas vidas. O pecado que herdamos de Adão. Mas a única coisa que aplaca a ira de Deus foi o que Deus mesmo providenciou, que foi a morte do seu único filho. Nada que você faça, você pode vir à igreja todo dia, isso não aplaca a ira de Deus. Você pode ser um bom pai, isso não aplaca a ira de Deus. Você pode ser um homem honesto, isso não aplaca a ira de Deus. O que aplaca a ira de Deus e faz o pecador ser aceito é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somente por Jesus e através de Jesus encontraremos a salvação. Mas você pode retrucar ainda que você é bom. Eu vou trazer outra palavra para você. Eclesiastes 7,20 fala, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos pecamos. Todos. Se dissermos que não temos pecado, diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, pela palavra, eu vou crer, todos pecamos, e eu sou o principal dos pecadores. Mas você ainda quer retrucar que você é uma pessoa boa, então tá bom, vou te dar mais uma chance. E eu vou recorrer aqui a uma palavra que um pastor, professor meu falava que é verdade. Vamos lá. A gente vai ser julgado pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. Pelos nossos atos, né? Vai estar escrito lá em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, os teus atos, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará Deus a juízo. Pela sua palavra, Mateus 12:36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
e pelos pensamentos você também será julgado diante de Deus. 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, retribuindo a cada um. Então, vamos supor que você é uma pessoa boa e que só peque por pensamento. E só uma vez por dia, tá bom assim? Então, no ano você pecou 365 vezes. Faz as contas aí, quantos anos você tem? 40 anos, se estiver nessa média aí, fiz a conta aqui para vocês, 14.600 imputações penais. Aos 50 anos, você vai ter 18.250 imputações penais. Está vendo aí, Branquinha? Tu não defende isso, não. 60 anos, 21.900 imputações penais. Bruninho, com uma imputação já é difícil, imagina você com mais de 20 mil diante de um tribunal. Somos igualmente ruins, dignos de condenação. E eles estavam os malfeitores, aqueles marginais, que já tinham ouvido falar de Cristo, talvez no início do seu ministério, no decorrer do seu ministério, conheciam a fama de Jesus e que Jesus havia operado, mas teimavam em continuar seguindo o seu caminho mau. E quem sabe você, meu irmão, minha irmã, está vivendo o seu caminho de uma forma dissoluta também. Talvez você esteja achando que para você nada vai acontecer. Não, outro dia eu aceito a Cristo, deixa para depois. Eu te pergunto, você sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui da igreja? Você tem controle sobre a tua vida? Sabe se você vai morrer amanhã? Semana que vem? Ah, mas eu não tenho doença. Mas tem bala perdida, tem acidente, tem infarto. Tanta coisa que acontece. Você tem controle sobre a tua vida? Hoje é o dia aceitável. Hoje Deus quer mudar a tua vida. Hoje Deus quer transformar o teu coração. E hoje Deus te dá mais uma chance. Porque ainda há esperança para você. E aquele primeiro malfeitor, então, ele vai e fala: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Engraçado que ele fala, se tu és o Cristo. Como as pessoas duvidavam de Jesus, né? Jesus botou tanta fé no homem. Jesus confiou tanto no homem, acreditou tanto no homem, mas os homens duvidavam de Cristo. O diabo foi lá no deserto tentar Jesus, se tu és o Cristo, transforma esses pães em pedra. Os soldados que estavam ali, se tu és o Cristo, o rei de Deus, salva-te a ti mesmo. Os principais também que estavam na multidão, desce daí, salva-te a ti mesmo, já que salvou os outros, não pode salvar a si. O homem sempre duvidando de Deus. Mentes conturbadas, arrasadas pela incredulidade. Mentes conturbadas, clamando, querendo de Deus uma demonstração de poder. Se tu és o Cristo, então tá bom, me salva que eu vou crer em ti. Se você me curar desta doença, eu vou crer que você é Deus. Se você salvar o meu pai e curar ele, eu vou crer que você é Deus. Ei. Mentes conturbadas querendo uma demonstração de poder, mas eu pergunto, para que uma demonstração de poder se tanta demonstração de amor não foi possível cativar aquelas mentes? E quantos estão por aí querendo uma demonstração de poder? Todo mundo queria uma demonstração de poder. Mateus 12, 39, 40 vai dizer, mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O homem da cruz, que duvidou de Jesus, que zombava de Jesus, é tipo de muita gente que se encontra hoje, talvez aqui neste lugar, ou talvez aí me ouvindo, que apesar das dores, das lutas, a vida está se esvaindo, está morrendo. Meu irmão, olha para você, eu costumo dizer que a gente já nasce morrendo, você não é mais uma criança, a vida está indo embora, está passando, e a oportunidade passa, meu irmão. Hoje é o dia de você aceitar a Cristo, é dia de você receber o Senhor no seu coração. Mas aquele homem queria uma demonstração de poder, ele até queria ser salvo, mas ele queria ser salvo do seu jeito. E quantos querem ser salvos, querem Cristo a sua maneira, o seu modo de pensar, né? Você acha que se ele descesse da cruz, ele ia crer? Primeiro que se Jesus descesse da cruz, eu e você estaríamos irremediavelmente condenados ao inferno, porque aquele era o projeto de Deus, Jesus morrer no nosso lugar. Mas você acha que ele queria, de fato,
aceitar a Cristo se Jesus descesse da cruz e fizesse a vontade dele? Não. Ele queria que Cristo fizesse só a sua vontade momentânea, carnal. E muitos estão assim. Muitos querem Cristo, buscam a Cristo só por uma bênção. Quero uma porta de emprego aberta. Olha, eu quero uma cura, não é? Eu quero a libertação de um vício. Mas quantos já vieram aqui, oraram a Deus, né? Receberam uma bênção de Deus e foram embora e viraram as costas para Deus? Aquele pecador era um, porque ele já tinha ouvido falar de Cristo. E voltou as suas costas para Deus. E ele descendo daquela cruz, ele não ia crer em Cristo. Ele ia continuar vivendo a sua vida mundana, porque ele queria Cristo, mas ele não queria transformação na sua vida. Ele não queria compromisso com Deus. Ele queria só buscar a Deus para essas coisas terrenas. Mas Deus tem muito mais do que isso para as nossas vidas. Para Deus fala que esperarmos Deus somente para essa vida, somos mais miseráveis das criaturas. Ah, meu irmão, minha irmã. Mentes conturbadas, querendo uma demonstração de poder. E nessa noite, você pode estar talvez nessa mesma condição. Você vê aqui talvez só por uma porta de emprego, talvez buscando de Deus só uma cura. Talvez você quer que Deus te liberte, né, da situação em que você vive. Mas Deus tem algo maior para você, meu irmão. Deus tem coisas grandiosas para você além de tudo isso. Os homens querem a Deus, buscam a Deus para isso, para solucionar os seus problemas, problemas que muitas vezes os homens se colocam, porque aqueles pecadores estavam ali porque eles se colocaram naquela situação, e talvez você viva hoje um momento ruim, porque você se colocou nessa situação, como se Deus estivesse lá no céu, que nos compensar pela responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas, como se Deus tivesse que nos compensar pelos nossos erros. O propósito de Deus para a tua vida, o propósito de Deus é salvar, é transformar, é dar vida eterna. E aquele pecador, infelizmente, ele perde a sua última oportunidade de vida. Mas aí então vem o outro pecador, e a outra atitude. Aquele pecador, ele olha e fala, repreende o primeiro e fala: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhuma falta fez. Meu irmão, minha irmã, que mal Jesus fez? De que poderiam acusar Jesus? Só se fosse de ter curado um cego, de ter libertado aquele que estava oprimido, de ter ressuscitado mortos, de ter salvado pessoas, de ter trazido vida, paz, alegria para os corações. Era a única coisa que poderiam acusar Jesus. Jesus não faz mal a ninguém. Jesus deu a sua vida por nós. Sofreu na pele, foi açoitado, castigado. Sua vida se esvaiu naquela cruz. E onde estava aquela multidão que ele ajudou? Todos foram embora. Ninguém queria compromisso com Deus. Mas esse pecador, então, ele toma uma atitude que é a maior atitude da sua vida, a mais importante. Vamos entender o diálogo dele com Cristo. Ele fala assim, e tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. A primeira coisa que ele demonstra é o temor a Deus. Para Deus fala em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele teme a Deus naquele momento. Ele sabia que era a sua última oportunidade. E ele reconhece seus pecados, ele fala: os nossos pecados, os nossos atos nos conduziram a isso, nós com efeito merecemos essa condenação. E ele confessa o seu pecado a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos livrar de toda a injustiça. Ele reconhece todos os seus erros, suas falhas. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele fala: Senhor. Ele reconhece que do lado dele está ali o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Jesus, aquele que Isaías falava, o Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele reconhece o Senhor naquele lugar. Ele sabia que o Senhor era o único que tinha poder para livrar a vida dele, o único que tinha poder para transformar o seu coração. Ele reconhece isso na sua vida.
Ele sabe que Jesus era o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. Jesus tinha poder para mudar todas as circunstâncias, porque ele viu Jesus operar na vida de outros. Ele ouviu falar de Jesus, a semente foi plantada e naquele momento ela estava germinando no coração dele. Talvez seja preciso um momento de dor na tua vida para que Cristo possa brotar na tua vida. Reflete nisso. Ele reconhece que Deus era o Senhor, que era a palavra de Deus. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Eu te pergunto, meu irmão, o que tinha para se lembrar na vida daquele homem? Uma vida de pecado, uma vida devassa, uma vida errada, à margem da lei, fazia tudo que era errado. Mas ele fala, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, porque eu sou pó, eu sou folha, mas o Senhor é tudo. O Senhor pode todas as coisas. Ele sabia que Jesus era o único que podia ter misericórdia dele e salvá-lo eternamente. Ainda que todos tivessem negado a ele, ainda que todos tivessem julgado ele, condenado ele, entregue ele à própria sorte, ele sabia que Jesus jamais o abandonaria, ele sabia que Jesus poderia salvá-lo, e ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Meu irmão, Jesus está do teu lado nesta hora. Clama a Deus, pede a Deus o socorro dele, pede a Deus a ajuda dele, suplica de Deus o favor para a sua vida, que Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Deus quer voltar a trazer a paz ao teu coração, a alegria ao teu coração. Deus quer restaurar a tua vida. Suplica o favor de Deus nessa noite, porque hoje pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. Não deixe para amanhã, amanhã pode não mais existir para cada um de nós. Ele se lembra de tudo, e ele sabia que Jesus era o único que podia ter misericórdia. Ele sabia que Jesus era o resgatador, era o Goel, era o libertador, era aquele que podia erguer o homem do monturo e fazer ele assentar com os príncipes do povo. Jesus, o Redentor, estava ali ao lado dele, e ele não perdeu a oportunidade. Jesus é o único que pode devolver a dignidade do homem nessa noite. Ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E olha que interessante, ele reconhece que Jesus é rei. Como o Juninho pregou aqui na quinta-feira, não foi? Salmos 24, Jesus, o Rei da Glória. Mas ele olha para um Jesus, não um Jesus com glória, olha um Jesus ferido, morrendo, sangrando, desfigurado. E ele olha para Jesus e não pede de Deus uma demonstração de poder, não. Ele suplica a Deus um favor, um ato de misericórdia, de compaixão e de amor. Aquele homem foi alcançado não pelo poder de Deus, porque Deus não operou nada na vida dele, mas ele foi alcançado pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi salvo pelo amor de Deus, e ele pediu a misericórdia de Deus, e Deus dá uma resposta para ele. Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você que se você clamar a Deus também nessa noite, hoje Deus vai mudar a tua vida. Hoje você vai sair deste lugar com a tua sorte mudada. Hoje Deus vai restaurar o teu casamento, hoje Deus vai restaurar o teu lar, hoje Deus pode restaurar a tua saúde, hoje Deus pode operar o impossível na tua vida, o milagre que você necessita. Se você clamar a Deus nessa noite, se você verdadeiramente abrir o teu coração, não ser como aquele ladrão lá na cruz do Calvário, aquele malfeitor que zombou, ou como a multidão que ficou indiferente, não. Faça como esse malfeitor que reconheceu que era a única oportunidade que ele tinha e agarrou com todas as forças. Da mesma forma que Jacó, quando passou lá o Val de Jaboque, não te deixarei enquanto não me abençoares. Por isso se agarra a Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã, porque Deus está prestes, pronto para te abençoar. Ele só depende de você dizer uma palavra para o Senhor. Retira essa incredulidade do teu coração. Toma uma atitude que vai ser a melhor atitude da tua vida. Não estou dizendo que você vai aceitar Cristo, tua vida vai mudar da água para o vinho, não, não. A santificação é um processo, mas Deus nessa noite vai te garantir a salvação, o teu nome escrito no livro da vida. E a partir de hoje você não vai estar mais só, vai ter uma igreja que vai estar contigo orando, caminhando ao teu lado, te ajudando, e você vai estar nos ajudando também, porque somos corpo. Faça a boa escolha nessa noite. Chega de fazer mais escolhas. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando vai deixar o teu coração ser tomado por esse sentimento de dor, de angústia, de tristeza, de decepção? Eu quero finalizar dizendo para vocês que, como aqueles pecadores, todos nós somos réu de condenação. Os nossos atos testificam contra nós, mas louvado seja o nome do Senhor.
que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O sacrifício de Jesus é suficientemente poderoso para nos salvar. E não precisa haver outro fundamento. Basta você crer e clamar a Jesus que Ele vai te abençoar. Hoje você tem duas opções na tua vida. Você pode fazer como o ladrão que rejeitou a Cristo. Você pode fazer como aquele que reconheceu que era necessitado e precisava de Deus na tua vida. E meu voto é que você nessa noite faça uma boa escolha. Faça a melhor escolha da tua vida. Porque Deus nessa noite quer acabar com todo o sofrimento que há no teu coração. Como eu disse, aquele homem não precisou de uma demonstração de poder. Deus pode operar o que Ele quiser. Mas o maior milagre que Deus pode operar é salvar a minha e a tua vida. Porque esse corpo caminha para a morte. Vai se deteriorar. O cabelo já caiu. Vou fazer implante. Mas caiu. A gente vai morrendo lentamente ou rapidamente. Esse corpo não tem solução, mas Deus nos promete um corpo incorruptível, um corpo de glória e de luz, e nós viveremos com o Senhor eternamente num reino que não é deste mundo, mas um reino que é eterno, que não tem dor, que não tem angústia, que não tem morte, onde estaremos felizes eternamente ao lado do Senhor, louvando ao seu nome. E Deus não exige nada de você em troca, nenhum sacrifício, porque todo sacrifício já foi feito. Ele só exige de você, meu irmão, que você tome uma atitude, que você abra o teu coração e aceite Jesus como teu único Salvador. Confia no Senhor, entrega a tua vida dele e o mais Ele vai fazer na tua vida. Mas e o teu passado? Sabe que aquele pecador, ele não tinha um passado bom para ser lembrado. E talvez você sabe o que eu estou falando, você que está me ouvindo. Talvez você tenha um pecado tortuoso, um passado tortuoso. Talvez você tenha feito coisas que você não se agrade, que você se envergonhe. Talvez você deite à noite e fale: Deus, me livra do meu passado que fica atormentando a minha mente. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém vai se perder pelo passado. A única forma de você se perder é você não aproveitando o presente. O presente é hoje, e hoje Deus quer te salvar. Hoje você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Hoje você precisa fazer uma boa escolha. Se você deixar passar o presente, talvez você se perca, porque talvez haja um amanhã para você. Mas o teu passado, para Deus fala em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, dos teus pecados, não me lembro mais. O Senhor apaga e joga no mar de esquecimento todo o teu passado. Por isso não fique triste nessa noite, não carregue essa culpa, porque Jesus já carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz do Calvário, quando Ele foi moído. Faça uma boa escolha nessa noite. E eu quero responder então as perguntas para finalizar. Será que Deus salva um pecador que no último momento de sua vida ele clama a Deus porque ele não tem mais o que fazer? Claro que Deus salva. O amor de Deus é incondicional sobre as nossas vidas. Aquele pecador ouviu falar de Cristo. Ei, meu irmão, escuta uma coisa. Se você tem um parente que está afastado de Deus, você tem um pai, uma mãe que não crê em Deus, você já falou de Deus para ele? A semente foi plantada, creia que no momento oportuno ela vai brotar. Ainda que seja no leito de morte, mas o que importa é a eternidade com Deus. Deus pode salvar e quer salvar. E a segunda pergunta é: será que salvar, perdoar, será que significa que Deus vai curar? Aí eu preciso ser franco com você. A natureza tem suas leis que Deus mesmo criou. Eu não tenho como evitar que esse celular caia. A lei da gravidade. Mas eu não posso também tirar a tua esperança. Sabe por quê? Porque eu vou trazer uns versículos para você agora. Salmo 51, 17. A palavra de Deus fala aqui: a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você está doente, você está enfermo, está no leito de morte. Talvez os médicos bateram o martelo para você e falaram para você não tem mais cura. Pode até ser para o homem. Mas se você quebrantar o teu coração nesta hora e entregar a tua vida a Deus, Deus não vai rejeitar a tua oração. Segunda coisa, Mateus 28, 18. Jesus detém todo o poder acima nos céus e na terra.
Todo o poder foi dado a Deus. Então Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a enfermidade. Basta uma palavra de Deus. Ele é o verbo que criou todas as coisas para mudar tudo. Ezequias era rei, estava para morrer. E ele se humilha diante de Deus, porque Isaías vai lá e fala: arruma a tua casa que você vai morrer. E ele se humilha diante de Deus, e Deus fala: volta lá que eu vi a oração dele, vi o choro dele. Vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Quem sabe Deus pode prorrogar a tua vida nesta hora, te dando muito mais anos de vida. Outra coisa que a palavra diz também, é porque Jesus, quando ele veio, ele curou pessoas que estavam à beira da morte. E não só isso, Jesus ressuscitou os mortos, porque para Deus não há impossíveis. Diz a palavra do Senhor, lá em Mateus 19, 26. E mais, Jesus fala também em Marcos 29, 23, se tu creres, é lícito, porque tudo é possível ao que crê. E mais uma palavra para o teu coração, Mateus 17, 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E respondendo então, será que significa que Deus pode curar? Será que Ele vai curar? Não sei se Ele vai curar, mas Ele pode. Você pode orar a Deus e quebrantar o teu coração nessa hora a Deus. Você pode buscar a Deus com fé, que Deus não vai rejeitar a tua oração. Você busca a Deus crendo que Ele pode operar, e Deus, se Ele quiser, Ele pode operar um milagre e curar a tua vida, assim como Deus já curou muitas vezes vida de câncer, muitas pessoas em estágio terminal. Deus curou para mostrar que Ele é Deus. Mas não busque a Deus por uma manifestação de poder. Busque a Deus pelo amor de Deus na tua vida. Não exige de Deus uma manifestação de poder para mudar a tua vida, mas faça como aquele pecador, seja alcançado pelo amor de Cristo, porque o que nos espera na eternidade não se pode comparar a nada nessa vida. E eu quero dizer para você, o grupo de louvor vai cantar um louvor nessa hora. Eu quero te convidar, você meu irmão, você minha irmã, a vir aqui à frente orar conosco.